Tonieto. Cris, seja bem-vindo ao Ciprec 2023. Pessoal, não se engane com esse pessoal da aparência assim, jovem, né? Como é o caso da Cris, do Thales e tal. Esse pessoal manda muito bem. Cris, a partir de agora, o palco é todo teu. Muito obrigada, meus queridos. Muito boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui no CEPAC, esse evento que mostra o resgate do patriotismo, das pautas conservadoras. Mas eu preciso dizer de antemão que sim, essa é a pauta mais importante de todas. Até porque a gente não pode nem pensar em outros direitos sem o primeiro deles, que é o direito à vida. O direito à vida é o primeiro direito. É direito natural. A sacralidade da vida humana, ela é intrínseca, desde a sua concepção. Nós estamos falando do valor inegociável, de um direito inalienável. E eu queria, antes de mais nada, meus caros, dizer que a gente está diante de uma das maiores, se não a maior ameaça para a proteção da vida do nascituro, a proteção da vida intrauterina. Aqui em minhas mãos eu tenho um bebê, uma réplica de um bebê de 12 semanas. Um dia, nós tivemos 12 semanas. Isso aqui em minhas mãos, esse bebezinho em minhas mãos, não é uma coisa, não é um objeto. Trata-se de uma pessoa humana que estão tentando invisibilizar, estão tentando desumanizar. E a gente está diante de uma grave ameaça, inclusive, eu diria, ao Estado de Direito. Por quê? Não só por conta da usurpação de competência, mas porque estão querendo matar, inclusive, o nosso futuro. Até porque, para que haja o futuro, é meio óbvio dizer, precisamos de vidas nascendo. Precisamos de pessoas entendendo o valor intrínseco da vida, cuja sacralidade também é intrínseca. A dignidade da pessoa humana que não nasce apenas depois do parto. Também é intrínseca desde a concepção. Nós estamos falando da dignidade humana, que começa aqui, no exato momento da concepção. E por que eu comecei dessa forma? Porque nós estamos diante da maior ameaça à proteção da vida do nascituro por conta da DPF 442. Uma ação que foi protocolada, ou melhor, que foi ajuizada por um partido político que inclusive tem representatividade no Congresso Nacional, mas que não aceita a democracia, não aceita perder, não aceita a derrota no parlamento. E a prova é que eles socorrem, por meio do ativismo judicial, de um subterfúgio, provocando o Supremo Tribunal Federal a legislar, a invadir a nossa competência. Legislando não é no lugar do parlamento, mas é contra o parlamento. É contra a vontade popular que é soberana. Também é outra obviedade nós falarmos que existe o princípio da soberania popular, que está esculpido no artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. E é evidente que essa soberania popular, ela é exercida por quem? Por meio dos representantes eleitos democraticamente. Nós somos os representantes legítimos do povo. Nós recebemos justamente, inclusive, a confiança de vocês por meio do voto. Nós representamos a vontade popular. Mas eu preciso dizer, nesse tempo que me cabe, que a gente não deveria estar discutindo aborto. Até porque trata-se de uma violação, de uma afronta ao direito natural. Se é direito natural, é inerente à natureza humana. Sequer precisaria de uma legislação, sequer precisaria de direito positivo. Até porque o direito positivo, ele precisaria salvaguardar e proteger algo que de fato é sagrado, que é a vida, que é um direito inalienável. Cada ser humano é um ser humano único e irrepetível, desde a concepção. Nós recebemos um patrimônio genético, um código genético que é o mesmo. Eu tenho o mesmo código genético desde a minha concepção. Então, nós somos pessoa. Não existe um tubo mágico que nos faz transformar uma coisa numa pessoa. Agora, o que faz essa DPF 442, ajuizada pelo PSOL, com a intenção de implantar a cultura da morte em caráter definitivo na nossa nação, que é terra de Santa Cruz, não podemos esquecer? O que faz essa ação? Os fundamentos desta DPF 442, primeiro, um dos fundamentos principais que eles utilizam é justamente dizer que o embrião não é pessoa. Por isso que eu disse, estão tentando invisibilizar, fingir que não existe, ignorar, esquecer justamente do nascituro, enquanto sujeito de direitos, enquanto titular, inclusive, de direitos fundamentais. Nesta DPF 442 é que eu não estou falando como teoria da conspiração.
tentam deslegitimar os nossos discursos dizendo, são argumentos religiosos. Não estamos usando argumentos religiosos. Podemos lançar mão de argumentos filosóficos, argumentos antropológicos, argumentos científicos, todos eles a favor da vida. Mesmo os argumentos religiosos, eles não podem ser desconsiderados, até porque a nossa população é majoritariamente cristã. Então nós não podemos deslegitimar esse tipo de argumento. Mas aqui eu não estou utilizando argumento religioso. Eu estou falando que existe algo que é direito natural e que o Estado precisa ser o protetor da vida. Não pode ser o seu usurpador. O Estado, ou melhor, a vida, não é uma concessão estatal. Ou quer dizer que o povo, ou então o Estado, ou qualquer um dos poderes tem autoridade para dizer quem deve nascer, quem deve morrer. Quem merece, entre aspas, nascer, quem merece morrer. E aí a gente tem a pavimentação de um caminho. A cultura da morte, que está sendo cada vez mais implantada na nossa terra de Santa Cruz, ela tem um caminho. Ela tem um modus operandi. Esta DPF 442, primeiro ela diz que peão não é pessoa. Diz que pessoa é apenas aquele que nasce com vida, que tem potência de sobrevida, no caso, que tem projeto de vida e valor comunitário. Não é a Cristo que está dizendo. Isso está explícito, está escrito nos fundamentos da DPF 442. Ali se utilizam de argumentos de Dworkin, Ronald Dworkin, que é um dos maiores apologetas do aborto. Eles vão construindo, eles vão pavimentando aqueles argumentos para chegar ali, na ponta do iceberg, que é a DPF 442. Diferente dos outros países, porque se nós fizermos um panorama histórico, ou melhor, uma retrospectiva histórica, e se nós percebermos como que o aborto, ou melhor, como a cultura da morte, ela está sendo implantada nos outros países, nós chegaremos a uma conclusão. Por exemplo, países como Colômbia, México, que tiveram o aborto legalizado por conta da Suprema Corte de cada país ali, o que nós chegaremos à conclusão? De que eles lançaram mão de argumentos, de questões relacionadas ao direito internacional. Mas a DPF 442 traz uma coisa inusitada. A pavimentação do caminho, a construção da DPF 442, ela vai se valendo, ela vai sendo utilizada de argumentos que já foram utilizados também por ministros da Suprema Corte quando proferiram decisões em determinadas ações. Por exemplo, a DPF 54, onde se, entre aspas, autorizou o aborto em caso de anencefalia, institucionalizando o aborto eugênico no país. Ali, eles começaram com esse desmonte, não só em relação ao direito natural, mas começaram com a intervenção indevida em matérias que são afetas ao parlamento. Depois, por exemplo, nós também tivemos a ADI 3510, que se permitiu a destruição das células tronco embrionárias, dizendo o embrião não é pessoa. Depois, um HC, o habeas corpus, que, no caso, foi concedido, e um dos argumentos utilizados no habeas corpus 124.306 era de que, ali naquele caso, em que se pleiteava a revogação da prisão de funcionários de uma clínica de aborto, simplesmente o argumento utilizado ali para que essa revogação acontecesse é de que não havia se falar em crime porque até 12 semanas não se deve falar em vida. Eu pergunto, não é vida? Não é a religião que vai dizer quando começa a vida. A alma racional, intelectiva, ela é infusa no corpo desde o momento exato da concepção. Ali nós temos uma pessoa. Por isso que eu falei do tubo mágico. Não podemos imaginar que vai ter uma mágica que vai transformar uma coisa numa pessoa. E nós não podemos esquecer que o aborto é um sacrifício no altar de Satanás. Há muitos que têm sangue nas mãos. Não só os promotores da cultura da morte, mas eu vou além. Não queremos escandalizá-los, mas eu preciso falar sobre isso. Aqueles que se omitem também terão sangue nas mãos. E eu estou falando isso porque é algo que mexe profundamente com o fundo do meu ser. Porque a gente está falando do futuro. A gente está falando de um retrocesso civilizacional, porque não haverá civilização se matarem o nosso futuro, se matarem os seres humanos, que podem ser os futuros doutores, os futuros médicos, quem sabe, a descobrirem os diagnósticos, não só os diagnósticos, mas também os antídotos, os remédios para determinadas doenças. Os futuros pastores, os futuros padres, papas, enfim, nós estaremos matando o nosso futuro. Então, lutar contra a DPF 442 é uma questão, inclusive, da própria sobrevivência democrática, porque é um atentado à vontade majoritária da população
se legitimarem os argumentos e os fundamentos da CDPF. Quer dizer, então, que só tem valor comunitário uma pessoa, enfim, como eles dizem ali, tentando invisibilizar quem está dentro do ventre? Quer dizer, então, que, por exemplo, como eu tenho dito em muitos lugares, uma pessoa que está no leito dos hospitais, está no leito de hospital, de repente respirando por aparelhos, essa pessoa não tem mais valor comunitário, não pode matar? Então quer dizer, o aborto e a eutanásia estão intimamente ligados. E assim, Dworkin também pavimenta esse caminho. Nós estamos vendo acontecer nos demais países o aborto sendo legalizado pela Suprema Corte. E eles estão usando essa estratagema aqui, essa estratégia de ação aqui, que não é nova. Inclusive, há um PL tramitando, ou melhor, que tramitou e foi arquivado, foi sepultado na Câmara dos Deputados, que é o PL 1135 de 91, projeto esse, cuja relatoria era da amiga do Nicolas, Jandira Fegali. Brincadeiras à parte. Pois é, esse projeto queria de fato legalizar o aborto. No Brasil até 12 semanas, só que tinha uma pegadinha. Que no final, no último artigo, dizia: revogam-se o dispositivo, né, que era justamente o 124 do Código Penal, que criminaliza o aborto. E o que faz essa DPF 442? A mesma coisa, ela tem a mesma estratégia, só que dessa vez catapultando para que a Suprema Corte decida contra a vontade majoritária da população. Então veja, a gente está falando de questões que são muito caras ao povo. Por isso que sim, nós precisamos reafirmar. Trata-se da pauta mais importante. Não existe, meus amigos, talvez eu vá escandalizar de novo, não existe conservador sem antes falar da conservação do primeiro direito, que é a vida. Não existe falar em direita, ou nem esquerda, ou nada, na verdade, sem antes a gente ter assegurado o primeiro direito. Eu estou falando outra obviedade, mas infelizmente, né, hoje o óbvio é para ser dito e reafirmado. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos omitir, porque senão sim, nós estaremos permitindo, ainda que tacitamente, por conta da omissão, que a cultura da morte ela seja implantada em caráter definitivo no Brasil, se esta DPF prosperar. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir tamanha desumanização da sociedade. O bebê no ventre materno não é o meu apêndice, não é a minha vesícula, não. Ele é um ser humano, independente da minha pessoa. Eu, por exemplo, enquanto mãe, inclusive minha bebê de 4 meses está aí. Vejam, nós temos que observar as obviedades, inclusive do ponto de vista argumentativo. Então nós precisamos de um verdadeiro exército pró-vida. Nós não podemos silenciar e nós não podemos permitir que um outro poder cale a nossa voz também. Nós não podemos permitir que pautas dessa natureza tão caras e tão sensíveis à população brasileira sejam decididas à revelia da vontade da população brasileira, porque isso eu diria que seria de fato um atentado à própria democracia. Por quê? Porque não se está respeitando aquilo que é, ou melhor, que está previsto como competência do parlamento. Eu disse no início que o aborto não deveria ser discutido em lugar algum, porque trata-se de um atentado ao direito natural mais caro, que é a vida, cuja sacralidade é intrínseca desde a concepção. Porém, se existe uma arena de debate, se existe um ambiente propício para esse tipo de discussão, esse ambiente é o parlamento. Por isso que a gente fala de usurpação de competência quando um outro poder interfere nas atribuições, nas prerrogativas do parlamento brasileiro. E aqui nesses minutos finais, o que eu queria fazer é pedir, na verdade é desafiá-los também, para que cada um aqui saia com um compromisso, porque a responsabilidade, meus caros, me desculpem dizer isso, não querendo lavar as minhas mãos com Pilatos, até porque não é meu perfil, não é meu feitio fazer isso, mas vejam, nós não podemos terceirizar o nosso trabalho, a nossa responsabilidade. É óbvio que os parlamentares têm atribuição e têm, de fato, competência para agir nisso, e nós agiremos. Há, de fato, parlamentares comprometidos com a pauta da vida aqui, eu vejo, graças a Deus, vários. Agora, a responsabilidade também é da sociedade. Eu diria que é da sociedade em primeiro lugar, até porque é a sociedade que elege parlamentares. Então, nos levantemos. Não permitamos que os discípulos de Herodes manchem a nossa bandeira com sangue inocente, que nós não queremos sangue nas nossas mãos também. Não permitamos que o ventre da mulher se torne túmulos ou sepulcros de morte, mas que eles sejam santuários de vida. E que nós possamos garantir o nosso futuro, garantindo também, assegurando o direito do mais frágil dos seres, a vida do nascituro. E aqui eu quero clamar, apelar a todos vocês, para que pressionem os seus parlamentares, para que, de fato, assinem
o regime de urgência para o Estatuto do Nascituro e não só, mas todas as iniciativas, todas as medidas em favor da vida que vocês pressionem e cobrem dos seus parlamentares. E aqui, para finalizar, meus caros, porque meu tempo já está se estourando, eu queria chamar, uma quebra de protocolo, já pedindo desculpas por isso, eu queria promover um ato, porque aqui a gente não faz apenas falar, a gente apenas não verbaliza. É importante verbalizar, mas é importante que as nossas ações, elas estejam em caixa de ressonância, elas estejam, de fato, em consonância com aquilo que nós fazemos. Nós temos que viver o que pregamos. Então eu queria convocar a cada um aqui a se levantar nesse momento. Quero chamar os palestrantes, por favor, para que subam aqui nas redes. Muito mais do que isso. A ação nas redes ela é fundamental, ela é importante porque ela pode levantar e fazer a nossa voz chegar a muitos lugares onde nós nem imaginamos. Mas é importante, a gente arregaçar as mangas e agir. Porque assim a gente se torna verdadeiros guerreiros em favor da vida. Assim a gente realmente vai se tornar um exército para a vida. Eu queria chamar os palestrantes aqui no palco. Nicolas, por favor. Acho que o Antônio está ali atrás também. Todos os palestrantes podem vir sem timidez, por favor. Queria chamá-los aqui para que a gente possa fazer um ato. Aqui tem um bebê que pode ser sentenciado à morte. Até 12 semanas, né? Não só até 12 semanas, porque a DPF não trata só disso. Embora isso já seja um absurdo em si mesmo. A DPF, ela abre precedente para falar de eutanásia, suicídio assistido, infanticídio, todas as sortes de atrocidades e monstruosidades que nós nunca imaginamos. Então é importante sim que a gente arregasse as nossas mangas e que nós possamos ir para ação. Então eu quero chamar vocês aqui, meus amigos, pedir, eu estou sem celular, né? Mas não tem problema. Quero que vocês, cada um aqui, pegue o seu celular, por favor, que a gente possa, juntos, nós vamos falar, que nem o Antônio fez mais cedo. Vida sim, aborto não. Mas tem uma diferença, nós vamos postar e vamos marcar o CEPAC, e vamos colocar uma hashtag, ADPF 442 não, porque aqui nós temos, sei lá, 2.000 pessoas, eu não sei, porque eu não tenho noção, mas temos pessoas também que estão nos assistindo, e com certeza a sua voz vai chegar em lugares, em rincões, todos os rincões desse Brasil. É isso que nós precisamos. Perfeito, todos nós vamos agir juntos. Então todos nós vamos pegar o celular para mostrar que estamos em consonância, estamos no mesmo espírito, imbuídos nesse mesmo espírito de lutar em favor da vida e contra a cultura da morte. Muito obrigada. Aqui nós temos... Olha aqui, que maravilha, a evolução. Um bebê de 12 semanas, depois, eu não lembro de cabeça, mas acho que 16 semanas, 22 semanas e 26 semanas. Todos nós já tivemos esse tamanho. Todos nós tivemos esse tamanho. Então agora nós precisamos assegurar, ser a voz de quem é indefeso, quem ainda não pode falar. Nós temos que garantir a voz deles. E eu tenho certeza que essa ação que cada um aqui vai fazer vai ter também um bom resultado. E a gente vai mostrar que o nosso Brasil não vai aceitar o aborto. O nosso Brasil é terra de Santa Cruz. O único rei que cultuamos é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos que entender que é uma luta sim, uma guerra espiritual sim, que vai ser vencida de joelhos, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas nós temos que manifestar que o Brasil ele é pró-vida, ele não vai aceitar sangue inocente manchando a nossa bandeira, e nem a nossa terra, o nosso solo. Inclusive no hino nacional diz, justamente, né, que nós somos filhos de quem? Da mãe gentil. Dos filhos desse solo és mãe gentil. Pátria amada Brasil. Nós não queremos o Brasil de que somos filhos se transformando numa madrasta genocida, assassina, cruel e perversa. Nós queremos patriotas defendendo a vida. E é por isso que eu chamo a vocês, cada um aqui, que levante seu celular e juntos no 3 nós falaremos vida sim, aborto não. Vamos filmar, vamos colocar a hashtag quando for publicar ADPF 442 não e marquem o CIPEC, se quiser marcar, enfim, quem vocês quiserem. Mas é importante fazer a voz chegar lá. Talvez aquela senhorinha que ainda não tem noção da gravidade dessa ADPF, do risco que nós estamos correndo. Então façamos isso e saímos aqui com um compromisso de pressionar os parlamentares para assinarem o regime de urgência do Estatuto do Nascituro, mas que saiam também, além do Estatuto do Nascituro, para assumirem verdadeiramente, assumirem o compromisso moral com a vida e com o combate ao aborto em todas as suas circunstâncias. Até porque não podemos relativizar a vida humana e tampouco desvalorizá-la. Então vamos lá? 1, 2, 3. Vida sim, aborto não! Muito obrigada, meus queridos. Que Deus abençoe a nossa nação e nos livre dessa maldição chamada aborto. Muito obrigada. Muito bem, senhoras e senhores.